Eu creio que eu já tratei disso em outros momentos, mas eu vou fazer essa pergunta, porque ela se torna muito pertinente, como a introdução dessa mensagem. Quem sou eu ou quem é cada um de vocês? Como você pode fazer o apontamento sobre a tua história, como você pode fazer o apontamento sobre a tua vida, sobre o seu próprio destino, sobre as suas escolhas, sobre o seu futuro, sobre o seu presente ou mesmo sobre o seu passado? Como você sabe, descrições elas podem ser feitas a partir de uma perspectiva. Se eu quero falar sobre alguém, eu posso usar as características fenotípicas dessa pessoa, as características que ela tem físicas e dizer quem ela é. Eu posso falar sobre gostos e roupas. Mas quando a gente fala sobre quem é alguém, a gente quer algo muito mais substancial e significativo. Falar sobre o indivíduo sem se aprofundar a sua verdadeira identidade é como se a gente falasse de um livro apenas pela capa que ele possui, sem saber de fato o que tem registrado dentro desse livro. E no fim, acredito eu que você já se surpreendeu com coisas que a princípio não eram tão chamativas ou nomes que não eram nem tão atraentes, mas quando você se deu ao trabalho de descobrir o que estava ali guardado entre as linhas daquele livro, ou talvez num filme com um nome não muito bom, mas quando você parou para assistir você se surpreendeu, você conseguiu descobrir algo que talvez muitos não tiveram oportunidade, porque você quis ir além daquilo que era superficial e visual. Quando a gente fala sobre nós, ou quem nós somos, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é definir quem nós somos tem que ser algo verdadeiro. Por isso, temos que vencer a superficialidade que a gente habitualmente usa para trazer significado ou mesmo nos apresentar. E se você tiver a coragem de ser profundo ao invés de superficial, primeiro, creio que você vai se decepcionar, porque você vai ver muito mais coisas dentro de você que você não gostaria. Segundo, você vai descobrir que muito daquilo que te define não é de fato originalmente seu, é fruto ou produto daquilo que te cerca. E isso talvez se torne ainda muito mais assustador, saber que quem nós somos não é uma expressão tão individual e particular, que no fim quem nós somos é produto do meio, produto do que ouvimos, produto de uma interferência externa, que de alguma forma nós concedemos o espaço para que essa interferência nos molde, lapide e nos torne talvez aquilo que a gente nem gostaria de ser. Quem é você? Vai te ajudar a descobrir, antes de tudo, quem você tem deixado afetar a sua vida e de alguma forma modelar a sua personalidade, o seu caráter e as suas escolhas. E por essa razão, você encontra uma janela de oportunidade. Se eu defino quem eu sou a partir daquilo que me influencia, eu posso afetar diretamente quem eu serei, mudando completamente quem tem me influenciado. Porque se a gente enxergar dessa forma e aceitar que o processo de construção de um indivíduo se dá a partir disso, eu creio que muitos de vocês podem ter expectativas gigantescas em relação ao futuro, que vão muito além do que você tem vivido. Não porque você vai mudar quem você é, você vai mudar aquilo que te afeta, aquilo que te influencia, aquilo que enche a sua mente ou toma os seus ouvidos. Se você notar na história bíblica, Deus ele sempre quis que o povo tivesse cuidado com aquilo que ele ouve. E por que será que o Senhor era tão preocupado? Ele era preocupado com os maridos que se casavam com as mulheres estrangeiras das outras nações. Ele era preocupado que as mulheres se casassem com os homens das outras nações. O Senhor se preocupava em relações até comerciais que eram estabelecidas entre o povo escolhido e as outras nações. Ele era extremamente criterioso. Às vezes você observa nos textos, quando o Senhor manda aniquilar um povo todo, Deus é sanguinário. Na verdade, o que Deus tem feito é uma purificação do ambiente onde eles estariam. Vai lá e destrói. Por quê? Deus ele queria revelar quem ele era, e para isso era necessário uma pureza. E essa pureza viria do quê? Da aniquilação de uma outra nação? Não. Da ausência de uma influência externa que afetaria o ouvido daqueles que ele escolheu como povo dele. Quando você abre a tua Bíblia no primeiro salmo e você descobre que o primeiro salmo fala de muitas coisas, de frutificação,
Quando nós nos tornarmos árvores plantadas à beira de um ribeiro, nós produziremos frutos, seremos plenos e completos. Você descobre que no início desse mesmo salmo, na narrativa, existe um padrão a ser seguido. Esse padrão é o quê? Toma cuidado com quem você senta, toma cuidado com quem você coloca na tua mesa, toma cuidado com quem você partilha a sua história ao ponto deles te influenciarem. Toma cuidado daquilo que tem entrado no teu ouvido, pior ainda daquilo que tem penetrado no teu coração. Tome cuidado, porque isso pode afetar totalmente o que você vai se tornar e aquilo que você vai produzir. Por conta disso, tape os seus ouvidos, não para tudo, mas tape os seus ouvidos para tudo aquilo que for diferente do que eu desejo que vocês vivam. Essas intenções de Deus de nos levar a considerar o risco de aceitarmos influências não são aleatórias, não são segregacionais e muito menos apresentam um Deus que faz acepção de pessoas. Na verdade, a intenção de Deus de nos levar a um estado de pureza, começando da ideia de que nós temos que guardar aquilo que entra dentro de nós, e não dizendo que o texto bíblico está errado, quando fala que o que contamina o homem é o que sai, mas para que saia, em algum momento teve que entrar alguma coisa. A gente tem que ter a clareza de que o que nos afeta é também aquilo que a gente tolera. Quando a Bíblia fala não tolere a Jezabel em Apocalipse, por quê? Porque Jezabel estava ensinando, apresentando um padrão comportamental e afetando a estrutura daqueles indivíduos. Então não ouçam o que ela diz, não ouçam essa falsa profetisa, que se diz de Deus, mas não é, que está contaminando aquilo que deveria ser puro. Coloquem ela para fora, porque a única coisa que eu tenho contra vocês é que vocês a toleram. Você começa a perceber que existe uma preocupação divina em fazer com que a gente de fato seja puro, amém ou não? E essa pureza vai ser produto daquilo que a gente ouve. Então todo o ser humano, todas as pessoas, não importa quem seja esse indivíduo, ele sempre tem que tomar cuidado, não apenas aonde vai, mas com aquilo que ele absorve, porque é muito fácil você absorver aquilo que no futuro será um ovo de serpente ou uma semente maligna depositada dentro de você e que em algum momento vai comprometer tudo o que Deus separou para a sua vida. Se eu posso definir algumas coisas que nós temos que tomar cuidado ou observar no que diz respeito à construção ou na definição de quem nós somos, nessa listinha eu coloco: antes de você dizer quem é, me diga o que você come. Antes de você dizer quem você é, me diga o que você vê. Antes de me dizer quem você é, me diga o que você ouve, quem você segue, quem é a sua família. Se você for capaz de me dizer ou me responder cada uma dessas perguntas, você não vai ter que me dizer quem você é, você já vai definir quem você é na apresentação dessa pequena lista, que talvez não diga nada sobre você de forma direta, mas vai falar muito sobre tudo aquilo que te compõe, mesmo que você não reconheça. Então, o que você come? Se você for falar com um nutricionista, estou fora de peso, a primeira pergunta dele vai ser: o que você come? Ele não vai perguntar se você faz ou não atividade física, ele vai começar perguntando: o que você come? Como você come? Quais são os seus horários? Como é que é o seu hábito alimentar? E ele vai dizer: então está na hora de mudar esse hábito, mudar o que você come e mudar a sua rotina alimentar. Aí você descobre que boa parte do ganho de peso que você teve não tinha nada a ver com a atividade física, tinha a ver com o seu hábito alimentar. Você definiu um padrão e esse padrão te afetou em áreas que talvez você nem imagine. Mas eu como tão pouco, eu só como de manhã e como à noite, por que eu engordei dessa maneira? Porque o seu organismo criou depósitos de gordura para que você pudesse resistir até a próxima refeição sem cair duro, desmaiado. Então ele absorve todo o açúcar, ou de alguma forma processa todo o carboidrato em açúcar, para que você não tenha problema. Mas eu só faço 2 refeições suficientes para gerar a quantidade de açúcar que te levou à obesidade. Eu sou obeso porque eu sou preguiçoso. Não, você é obeso porque você come errado.
Ah, pastor, eu tenho uma dificuldade, meu vocabulário não é tão vasto. Me diga o que você lê. Ah, eu não gosto de ler. Na verdade, eu nunca li nada na minha vida. Não queira ter um vocabulário mais elaborado, com palavras difíceis, bonito, ou que você fala coisas que as pessoas nem entendem o que você está dizendo, se você nunca gastou 40 minutos do seu dia com um bom livro, que te alimentou em conhecimento, mas também qualificou o seu vocabulário. Se você quer conhecer um indivíduo intelectual, não se preocupe com as frases de efeito, se preocupe com as frases que ele usa no cotidiano, porque ali você vai ver muito mais conhecimento e inteligência do que frases compradas de pensadores de internet. O que você ouve vai definir basicamente a sua forma de pensar sobre vários assuntos. Como você pensa política, talvez o que você ouve vai definir a sua construção ideológica. Como é que você julga os eventos atuais? Vai ser definido através daquilo que você ouve, / aquilo que você lê. No fim, você não é você, você é tudo aquilo que você consome. E aceitando isso, eu gostaria que você me dissesse, quem é você? Se você fizesse essa avaliação do todo ao seu redor, quem é você? Me diga quais são os principais programas de TV que você assiste, me diga quais são as principais bandas que você ouve, me diga quais são os principais jornais que você ouve, assiste, quais são os podcasts que você tem hábito de ouvir. Começa a apresentar tudo aquilo que você tem consumido e não me diga nenhuma palavra sobre quem é você, porque eu não vou precisar. O que você definiu como fonte de influência é quem você é, mesmo que você não aceite. Por isso que o Salmo 1 diz o seguinte, Salmo 1, no primeiro verso. Quantos capítulos tem o Salmo? Nenhum. Porque inário não tem capítulo, tem hinos. Quantos hinos tem o Salmo? 150. Hinos. Então eles não são numerados em quantidade, eles são numerados de forma ordenada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E não 1, 2, 3, 4, como capítulo. Diz assim, o Salmo 1, a primeira canção do inário hebreu: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu devido tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Não, parou. Era só no 1, perdão. Só que até ia ficar legal se eu continuasse, mas era só o Salmo 1 até o último verso. Essa versão tem que ser trocada, Andressa, por favor. Você nota que a descrição desse texto é muito clara e distingue dois grupos. Aqueles que definem quais serão as fontes de influência sobre as suas vidas e qual é o destino desses que definiram a sua influência. Primeiro e segundo verso apresentam os justos e como eles entendem ser justo. Ser justo não é definido por aqueles com quem eu convivo. Ser justo é definido por aqueles que eu aceito como influência sobre a minha vida. Porque essas influências serão determinantes na construção da minha história e na definição dos frutos que eu irei produzir. Em contrapartida,
Os ímpios são definidos como aqueles que, ao escolherem as suas influências, não permanecem, não produzem, não continuam, não conseguem prevalecer, e diante de cenários onde a santidade é esperada, lembrando que a santidade não é perfeição, mas a caracterização de um indivíduo separado para Deus, para um fim espiritual, você nota que esses não conseguem suportar esse ambiente. Diante do quê? De um cenário que, ao invés de ser colaborativo para suas práticas, ou tolerante em relação às suas práticas, na verdade se torna antagônico, o que faz com que as pessoas saiam da presença de Deus, ou a abandonem, e não a presença de Deus saia delas. E aí entra naquela discussão, Deus abandona alguém? Não, mas as pessoas abandonam a Deus, e isso acontece principalmente porque nem todos estão abertos ou dispostos para receberem uma influência divina, que vai afetar a sua vida por completo. Então, quando eu defino quem eu sou, eu vou definir então tudo aquilo que me afeta. E de novo eu faço essa pergunta para você: quem é você? Como você consegue se distinguir? Como você consegue se apresentar? E como você consegue se definir? Você é quem? Você é aquilo que você consome. E agora me diga então, o que você consome, para que eu saiba quem você é. O que você tem permitido que componha a sua estrutura intelectual, espiritual, emocional? O que tem trabalhado ou tem sido aglutinado na sua vida para trazer a estrutura, a forma, a imagem que você gostaria de possuir? É incrível que poucas pessoas reconhecem que tudo o que somos é produto de uma influência direta, de um conteúdo planejado e de uma intenção literal de nos modelar. E quando você reconhece isso, você começa uma revolução que eu posso considerar imparável. É algo que não pode ser mais paralisado, porque quando a metanoia começa a acontecer conosco, querido, nada mais nos para. E o que é a metanoia no fim das contas? Uma força poderosa que arrasta? Não, uma força poderosa que me transforma por dentro. E ouvindo uma música, e escrevendo hoje num textinho que eu postei, eu citei exatamente isso. A maior viagem não é aquela que você faz para o destino mais distante da sua vida. A maior viagem de uma pessoa é aquela que você faz olhando para dentro. Aquela viagem que você faz buscando dentro de você coisas que provavelmente você nunca teve coragem de observar. E é nesse momento que você descobre quem te influencia, quem te alimenta, quem te afeta, quem te molda, o que você ouve e no fim, quem você é. Se há essa necessidade, existe para cada um de nós uma urgência, que antes de dizer seu nome, seu telefone e o seu endereço, dizer o que você tem aceitado como elemento de definição. Quer um exemplo? Conhecem Absalão? Absalão era um filho rebelde de Davi. Absalão, ele queria o trono de Davi. O que Absalão fez? Ele foi até a porta da cidade para interferir no acesso entre os súditos de Davi e os atendimentos. Porque Davi tinha uma lista de compromissos, e entre uma delas era atender a necessidade do povo. O que Absalão faz, sendo conduzido com aqueles que eram rebeldes junto com ele? Ele vai até a porta da cidade e faz o quê? Ô Tiago, não se preocupe em falar com Davi, fala comigo. Marcos, não vai até o meu pai está muito ocupado, fala comigo. Márcio, você está atarefado, eu sei que você já tem que voltar rápido, não se preocupa, o rei está muito comprometido, fala comigo. Aí eu falo algo para o Tiago, falo algo para o Marcos, falo algo para o Márcio. E qual é a minha intenção? Plantar no coração deles uma semente. E qual? Aquela que move o meu, rebelião e rebeldia.
coração do Tiago é tomado pelo mesmo sentimento, do Marcos é tomado do Márcio também. E sabe o que acontece? Uma revolta. Ai, mas essa revolta aconteceu, o povo todo estava contra Davi? Não, Absalão estava contra Davi. E ele fez o quê? Plantou uma semente no coração de cada um dos súditos que foi até ele, para que eles também se convencessem, ou pelo menos fossem de alguma maneira ludibriados e induzidos por Absalão ouvir a ter um sentimento faccioso. Se a gente notasse que tudo aquilo que entra nos nossos ouvidos tem um poder destrutivo, avassalador, a primeira coisa que faríamos era definir o que toleramos ouvir, o que toleramos ver e o que aceitamos que fará parte das nossas vidas. Porque se não fizermos isso, provavelmente teremos sementes ou nos tornaremos ninhos de ovos de serpente sem que saibamos, porque elas foram depositadas cuidadosa e delicadamente dentro de nós, para que em algum momento elas possam eclodir e nos picar, e depois de picados, talvez a gente não tenha tempo para ir até aquilo que nos cure. Então, se você quer vir aqui falar quem você é e dizer que você já está pronto, ou você não está pronto, ou que você é santo, ou que você é pecador, eu quero que antes de qualquer coisa você me diga, quem fez essa afirmação para você? Quem afirmou no teu coração que você deve tomar determinada decisão, ou fazer determinada escolha? Quem depositou no seu coração essa verdade que você considera genuína, mas que no fim é produto ou fruto de algo que foi incutido em você, e que particularmente não tem nem origem em Deus? É mais uma semente de destruição depositada dentro dos nossos corações. Querido, não me diga que agora você mudou, quando o princípio da humanidade, ou daquele que foi criado à imagem e à semelhança do Senhor, é ser imutável dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores e dentro da sua estrutura. Não, mas as coisas mudam, os tempos mudam, mas aquilo que procede e é presente em Deus, pertinente do próprio Senhor, é imutável. A mudança do homem é produto ou fruto daquilo que ele tem aceitado como uma influência, e eu posso dizer, não parte de Deus em nós. Então, por favor, querido, com uma certa urgência, o que você tem ouvido, o que tem penetrado no mais profundo da sua alma, o que tem entrado no teu coração, o que você tem aceitado que contamine as fontes de vida que são geradas a partir de você e vão afetar toda a sua história. Me diga, por favor, para que a gente saiba quem é você hoje, e trabalhe para que amanhã você seja uma pessoa completamente diferente de quem você é hoje. Amém ou não? 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 19 até o 22. Olha o que diz. Aqui existe uma listinha básica para tudo aquilo que você precisa para que você defina ou tenha crivos de qualidade, para escolher o que você ouve, ou melhor dizendo, aquilo que te afeta. Primeira coisa, não extingais o Espírito. Por que nós não podemos extinguir o Espírito ou apagar a chama presente dentro de nós? Porque é o Espírito Santo que nos dá a capacidade de discernir todas as... Não adianta você dizer, pastor, mas a Bíblia não manda eu ouvir todas as coisas? Manda. Mas a partir de qual fundamento? A presença do Espírito. Se você não tiver o Espírito Santo pulsante dentro de você, você não vai ter o que é necessário para saber distinguir o que procede de Deus e aquilo que não procede. Você não vai ter o que chamamos de discernimento. Você vai ser comprometido pela sua ignorância ou falta de conhecimento ou estrutura espiritual para entender os nuances do inimigo em coisas que estão sendo plantadas no seu coração e você nem percebeu ainda. Segunda questão, não despreze as profecias.
Ô pastor, eu gosto de um xaramanaia, né? Bota a mão, é isso que te digo. Não são essas profecias. A maior delas já está nas suas mãos, ou deveria, ou está no seu celular. Pelo menos isso, que é a Bíblia. Ela é a maior das profecias. E a gente tem que ser cuidadoso, por quê? Porque quando a Bíblia faz citação de profecia, nem sempre é o manto. É aquilo que já existe. É uma verdade revelada, imutável, no qual todas as profecias que venhamos a viver devem encontrar nessa mesma palavra a sua fundamentação. Então você que gosta de uns misticismo aí, umas profecias, algumas coisas desse tipo, existe, é bíblico, contudo, elas não estão livres da fundamentação da palavra. Logo, não despreze a profecia, mergulhando na palavra todas as sextas-feiras, 8 horas da noite, pelo Zoom, e daqui um tempinho presencial, vamos mergulhar e conhecer as Escrituras. Versículo 21, mas ponha tudo à prova, retendo o que é bom. Vocês sabem que na construção bíblica, normalmente ler o texto anterior e o posterior te ajuda a ter o quê? Um entendimento do que está sendo dito, ok? Você leu 2 versículos, primeiro, não extinga o espírito. Segundo, não despreze a profecia. Qual é o terceiro? Ponha tudo à prova. Nós temos que ter como ferramenta para provarmos tudo aquilo que vem aos nossos ouvidos. Não adianta você sair ouvindo de tudo sem que você tenha 2 capacidades. A primeira, aquela que o Espírito te dá, de discernir. Segunda, aquela que você adquiriu, buscando em Deus a sabedoria, porque a Bíblia fala que Ele dá gratuitamente a tudo que pede. E a sabedoria se revela aonde? No conhecimento da palavra. O Senhor fala com Josué o quê? Para que ele tenha sabedoria para guiar o povo. Não se aparte a sua boca do livro da lei, ou daquilo que ele já havia registrado como padrão moral e de conduta para o povo hebreu, porque aquilo seria a sabedoria aplicada na condução. Então você tem que ter o quê? 2 recursos antes de você sair retendo o que é bom. Pastor, mas por que eu não posso reter o que é bom? Porque se o crivo de qualidade for você não vai reter o que é bom, você vai reter o que é ruim. Não, você está falando que eu sou ignorante? Não, estou falando que você é humano. E todo ser humano é pecador. E como pecadores, a nossa carne que pede o pecado, que é caída, é a concupiscência que está dentro de nós e que deseja o próprio pecado, vai buscar o pecado incessantemente. Não adianta, mas eu quero, tá bom, quero sair da igreja porque me ofereceu um ministério. É Deus que está falando, pastor. É Deus que está falando? É estranho, né? Deus, ele não tem poder de te fazer servir. Não, ele não tem. Então o seu Deus é outro. Provavelmente você e a sua vaidade. Uau, é sim. Porque o que eu percebi na Bíblia, e até hoje eu noto, que Deus levanta pessoas. Não são pessoas que levantam pessoas. E se é Deus que levanta pessoas, quer dizer que Ele é o único que tem poder para isso. Pessoas não têm poder para levantar pessoas. Deus tem. Quer ser levantado por Deus? Se apresente como servo aprovado, ou obreira aprovada, onde não há do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, e é cheio do Espírito. De resto, Deus vai usar, porque Ele deseja que as árvores deem fruto. Ele vai levantar quem deseja. Um exemplo simples. Próximo, 22. Abstendo-vos de toda espécie de mal. Aí no fim existe uma decisão pessoal. Se você quer ser cheio de Deus, poderoso no que diz respeito à presença do Senhor, capaz de avaliar aquilo que você consome como fruto espiritual, você vai ter que ser cheio do Espírito Santo e você vai ter que conhecer a profecia. Segundo, você vai analisar tudo, você vai ter condições de fazer isso, o que vai definir quem você é, e por consequência vai sobrar uma escolha ou uma ação para você. E qual é essa escolha e qual é essa ação? Abster-se de todo o... Você percebe que não é Deus que vai te fazer abster, é você que vai fazer essa escolha. É uma decisão pessoal, intransferível. O ser humano se abstém, você se abstém. Não, mas eu orei a Deus, o Espírito Santo, não. Você vai ter que tomar a maior decisão da sua vida, que é, a partir de uma consciência criada em Deus, uma nova identidade, escolher viver conforme a palavra, e de maneira completamente diferente daquilo que a sua carne deseja.
É assim que deveríamos ser, e é isso que deveria nos definir, mas é difícil, porque a Bíblia, quando fala da fraqueza humana ou da queda, ela normalmente associa o ser humano àquilo que ele ouve, àquilo que ele consome, àquilo que está diante dos seus olhos. Quer ver, Gênesis capítulo 3, no versículo 4. Gênesis 3,4 diz o seguinte: disse a serpente à mulher, houve um diálogo, certamente não morrereis. Ali foi plantada uma semente dentro do coração de Eva. Judas no versículo 11. Quantos capítulos tem o livro de Judas? 11, né? Não é capítulo, é versículo. Judas só tem um. Olha o que diz o texto: ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balá, e pereceram na rebelião de... Se você perceber, Balaão até fez uns negócios certos no começo. Vai lá e profetiza contra. Eu vou orar a Deus, e se Deus falar comigo, eu vou falar lá. E ele até no começo estava obediente. Depois ele desandou, e foi que foi. E no fim ele é visto como uma expressão ou uma caracterização de erro, de caráter e erro espiritual. E qual era a ação que os inimigos de Israel queriam que Balaão tivesse? Vocês lembram? O que eles queriam que Balaão fizesse? Os inimigos de Israel queriam que Balaão profetize, amaldiçoando Israel. Por quê? Porque a profecia não era um negócio que era dito ao vento. A profecia tinha que ser dita, e o povo que era o receptor tinha que ouvi-la. Então eles queriam que Balaão profetizasse amaldiçoando. Por quê? Porque o povo acreditaria naquela maldição. Porque para os israelitas, Balaão era um adivinho, um oráculo, que falava coisas, adivinhava o futuro e falava sobre as intenções de Deus. E se Balaão dissesse que o povo de Israel era maldito, o povo de Israel ia acreditar que eles eram malditos, e eles mesmos tornariam a maldição verdadeira, porque eles se comportariam dessa forma, afetaria o entendimento deles, e ao aceitarem a maldição, eles reconheceriam-se como malditos, não que a profecia era verdadeira, mas porque eles tornariam a profecia de maldição verdadeira, por conta daquilo que eles ouviram, exatamente como Absalão fez em relação àqueles que iam à porta para terem uma audiência com o rei Davi. Abra a tua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 15. Mas procurai diligentemente, que também em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembranças destas... É 2. 2 Pedro 2, 15. Os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, se venderam, se corromperam, se permitiram corromper, ao invés de ver de forma correta, dentro da própria verdade. Você nota que é ou a serpente ou Balaão, pouco importa. Aquilo que se ouve define aquilo que nós nos tornaremos. Agora me diga, quem é você? Você é tudo aquilo que você ouve, você é tudo aquilo que você vê, você é tudo aquilo que te afeta. Quer um exemplo bem bobinho? Quando eu conheci a minha esposa, isso aconteceu para os dois lados, tanto para mim quanto para ela.
Algumas pessoas disseram para ela não se casar comigo, porque eu não valia nada. Verdade. E algumas pessoas disseram para mim que ela não valia nada. Na verdade, as pessoas que falaram de mim para ela tinham uns problemas pessoal comigo. Era bem específico até no caso. Mas as pessoas que falaram dela para mim, falaram do passado dela, falaram de um monte de ladainha que não eram importantes. E falavam assim: Arthur, você vai ficar com essa moça, você vai namorar com ela, ela vai te fazer sofrer, ela vai acabar com você, porque você não conhece ela, você é da igreja, ela não é sempre, nunca, ela não foi a vida inteira da igreja. Eu falei: não, ela é uma mulher que Deus me deu e pronto, acabou. E um monte de gente falava, eu não a conhecia antes. Nós éramos de realidades muito diferentes. Eu sou um pouco mais velho e nós estudamos em escolas diferentes, apesar de sermos da mesma cidade. Como eu me converti com 11 anos, eu não fui para balada, não tive nada dessas coisas. Minha balada era o culto de domingo, de Santa Ceia, que bombava, e eu colocava a melhor roupa para ir no culto, que na época era uma calça social na altura do umbigo, uma gravatinha, porque tinha que estar bonito, sapato bem lustroso, e ia para o culto. Estou na balada. Era a minha balada de domingo, ir para o culto de Santa Ceia uma vez por mês. E ela tinha uma outra realidade, uma outra história, isso aí nem importa muito. Mas se eu tivesse ouvido aquilo que disseram para mim, eu teria cometido o pior erro da minha vida. E eu estou contando até pecados que eu já cometi e que eu irei cometer. Eu acho que não me casar com ela seria o maior erro de todos eles, se eu desse ouvido aquilo que me disseram. O que eu escolhi fazer? Dar ouvido para aquilo que Deus me disse. E Deus me disse que ela era a mulher com quem eu iria me casar e era a mulher da minha vida. E ela se tornou, na prática, a mulher da minha vida, não sendo comparável a qualquer uma que possa existir, ter existido de qualquer uma do universo. Se no universo tivesse mulheres, né? Pensando em outros planetas, ia ser umas verdes de anteninha, não ia me interessar muito. Mas se por acaso existisse, prefiro ela. Não importa. Mas a questão é, se eu simplesmente desse ouvido, eu perderia o que Deus havia destinado a mim. Porque dentro do julgamento dessas pessoas, ou recalque, não sei, elas achavam, por alguma razão, que eu não deveria ter feito isso. O que para mim, dou graças a Deus, não ouvi nenhuma delas. Eu me casei com a mulher da minha vida e sou extremamente feliz com a mulher da minha vida, em todos os aspectos, até nas imperfeições, porque ser feliz na perfeição é fácil, nas imperfeições. Eu sei que existe uma diferença estética entre nós, é muito nítida, né? Eu, né, com essa beleza toda, e ela, mas tirando essa parte que não é importante, que um dia eu sei que eu vou ficar enrugado também, né? Acho que vai dar para dar uma equilibrada, vai dar tudo certo. Mas em todas as outras coisas, ela é a pessoa certa da minha vida. Simplesmente eu vivi e vivo isso porque eu escolhi não ouvir. O que definiu uma parte da minha história. Qual era essa parte? A mulher com quem eu iria me casar. São questões elementares da vida. Para quem ir para a igreja? Você é jovem demais, é bonita demais, é feio demais, é rico demais ou é pobre demais, sei lá. Negócio de ir para Jesus, se bitolar, é uma perda de tempo. Agora pergunta isso para pessoas que tomaram essa decisão de forma consciente e são movidos pelo Espírito. Elas vão dizer: a melhor escolha da minha vida foi ter entregado a minha história para Jesus. Virei fanático, virei o que você quiser, mas eu alcancei coisas que você nunca vai alcançar no mundo, e você vai ter que aceitar isso. Não, você está me julgando, não, porque existem coisas que só Deus dá, porque todo dom perfeito procede do Pai das luzes. Só Deus dá o que é perfeito, só Deus dá o que é bom, só Deus dá o que é santo, só Deus dá o que permanece para sempre. Então tudo que eu poderia alcançar lá fora não se compara com aquilo que Deus tem para mim hoje e aquilo que eu terei amanhã na eternidade. Então não venha questionar a minha escolha. A serpente fez o quê? Ela quis afetar essa decisão. Eva e Adão, eles tomaram a pior decisão, que foi ouvir a serpente.
e tolerar aquela mentira que gerou esse prejuízo todo que a gente está vivendo hoje. Afetou a história da humanidade, porque corrompeu a matriz. E qual era a matriz? A matriz era que nós teríamos a imagem e a semelhança do Senhor. Ainda a temos, e quando não, se ainda você não tem, você pode recuperá-la, porque Cristo nos dá isso de maneira gratuita através do perdão dos pecados. Contudo, o homem perdeu, o ser humano perdeu, porque ouviu aquilo que não deveria ouvir. Agora me diga, quem você é? Quem aqui não pode dizer que graças a Deus eu não ouvi as minhas amigas? Talvez a sua amiga esteja aqui, então não fale nada. Ou ela pode ver essa pregação, porque agora está na internet, né? Não fala nada, só fica na sua mente. Tirando as amigas e os amigos, quem aqui não pode dizer graças a Deus eu não ouvi Satanás? Porque a gente pode falar, todos nós, em diferentes episódios da nossa vida, a gente vai dizer, graças a Deus eu não ouvi Satanás, porque se eu tivesse ouvido, eu tinha arrebentado com a minha vida, acabado com um pouco daquilo que eu tenho de felicidade. Você é tudo aquilo que você ouve. Provérbios capítulo 4, versículo 23, por favor. Guarda com todo o cuidado o teu coração, porque dele procedem as fontes da... E o seu coração é cheio do quê, querido? De sangue, pastor? Não, estou falando do seu cérebro. Ele é cheio de informação. Os seus neurônios acumulam informações, e essas informações são fruto do que você vê, do que você ouve, até do que você come, porque a sua alimentação afeta a sua memória, no aspecto biológico. A sua memória, a sua mente, seu cérebro, ou nesse caso bíblico, o teu coração, é a fonte de definição de tudo que você é. E se você quer ser algo que pode apenas ser fruto do que Deus é capaz de manifestar, me diga, quem você vai ouvir? Quem você vai tornar condutor e guia da sua vida? Quem vai ser aquele que vai definir a sua identidade? 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, por favor. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons. Fica ouvindo lorota, querido. Ficar ouvindo aquilo que não procede de Deus e que não afirma de fato a natureza dentro de você, ao invés de te tornar o que você deseja, vai acabar e vai corromper com aquilo que Deus está construindo. Não adianta a gente criar um outro caminho ou ter um outro ponto de vista. Ah, mas eu conversei com uma pessoa. Você pode conversar com 10, a motivação do coração delas vai definir aquilo que ela fala. E se você ouvir aquilo que ela fala, sabendo a motivação desse coração, mais errado é você, que permitiu que o seu ouvido ouvisse essas mentiras e que essas mentiras afetassem as suas escolhas. Chegou a hora de você tomar decisões muito claras. Rompa com aqueles que não contribuem com o seu crescimento espiritual. Rompa com aqueles que não afetam positivamente a sua vida. Rompa. Eu vou virar inimigo deles? Não, você não vai mais ouvi-los. E se eles disserem coisas que contradizem a verdade bíblica, você vai ser o primeiro a dizer, isso eu não quero saber, eu não quero ouvir, porque isso não procede de Deus. Ah, mas você vai parecer um maluco. Pareça o que você quiser, querido, mas tenha coragem de definir aquilo que você vai aceitar como alimento para a sua fonte de vida, porque se você não fizer isso, infelizmente, todo o esforço que você está tendo para revolucionar a sua história, você não vai alcançar. Se você já foi no NA, no AA, uma das lições mais básicas é, mude comportamento, mude o diálogo e mude os lugares, porque essas 3 coisas podem te levar a recair de novo.
Então afete completamente aquilo que pode chegar como informação para a tua vida. Pastor, eu tenho problemas de crise de ansiedade. O que o médico te ensina, o psicólogo te ensina? Aprenda a lidar com os gatilhos emocionais. Evite que os gatilhos sejam disparados para que você não tenha que entrar numa crise e depois sair dela. Mas é possível? É tudo comportamento, dá para ser administrado. Você começa a notar que você é fruto disso. Você é afetado diretamente por aquilo que você consome. Pastor, eu quero dar frutos, eu quero servir na casa do Senhor, eu quero ser um agente do reino na terra. Então deixe o reino te encher por completo. Quando só houver reino dentro de você, só vai haver glória de Deus para ser liberada. E não há homem, mulher, instituição, ou o que seja, o inferno, para impedir Deus de se manifestar na tua vida. Mas se você ficar ouvindo essas mentiras do inferno, de Satanás, me perdoe, faça o que você quiser, você vai ser um galho seco. Porque o que nós produzimos é fruto daquilo que Deus manifesta, e não daquilo que nós julgamos que somos capazes de fazer. Porque se você é capaz de fazer algo, eu vou te dizer o que você é capaz. Você é capaz de pecar. Isso você faz muito bem e de forma, como se fosse uma linha de produção. Mas quando você começa a produzir glória, saiba, não é seu, é o próprio Deus que manifesta isso do seu interior, que faz com que essa glória seja revelada, faz com que seus ramos sejam cheios de frutos, e a presença dele se torne notória. E para que essa glória seja manifesta, você precisa do quê? Se abster, evitar, tomar uma decisão, fazer uma escolha, amém ou não? Aplauda ao Senhor, querido. Segundo Timóteo, capítulo 4, no versículo 3 até o 5, por favor. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso parece que é no futuro, mas já está acontecendo. Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Você não apenas vai começar a abandonar o que é de fato de Deus, como você vai começar a acreditar numas mentiras, que é a história de criancinha. Versículo 5: Tu, porém, seja sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Ele termina dizendo, seja equilibrado, ou seja, aplique aquelas 3 características, não extingua, não ignore, retenha o que é bom e se abstenha do mal. Seja sóbrio. É isso que essa palavra está querendo dizer. O ser sóbrio é ter equilíbrio, é ser capaz de fazer análises, processar a informação e viver algo que de fato procede de Deus para a tua vida. Essa é a decisão. Porque senão você vai ser o que o texto, o versículo 2 e 3 afirmaram. Você vai ser um indivíduo que, tendo comichões no ouvido, vai ajuntar mestres para si que vão dizer coisas agradáveis, vão dizer coisas que de alguma forma afetam suas emoções. E me dizem, quantas pessoas vocês conhecem que já caíram nessa cilada? Não só nos aspectos espirituais, em tantas outras diferentes áreas da vida. Quantas pessoas eu conheço? Uma infinidade, eu já fui uma delas. Porque é bom ouvir coisa agradável, não é? É ótimo. É ótimo ouvir coisas que de alguma forma satisfazem as nossas emoções, o nosso ego, satisfazem as nossas vaidades, as nossas concupiscências, ou o que seja. O difícil é ouvir a verdade, porque a verdade ela não é tendenciosa, ela é verdade. O papel da verdade é afetar a estrutura. O papel da verdade não é agradar o ouvinte, é afetar a estrutura do ouvinte. Quando o ouvinte está caminhando pelo certo, a verdade se torna uma confirmação. Continue.
Se o ouvinte não está caminhando por aquilo que é certo, a verdade se torna uma exortação. Mude de rota. Ela não deve nem ser vista como uma palavra agressiva ou de violência, ela é apenas uma indicação. Vire à esquerda, mude o caminho, corrija a rota. Quem não fica feliz quando o Waze diz isso, quando você está indo por meio de uma quebrada que você nunca entrou na vida, recalculando, aí você está olhando aquele ladeirão subindo, você ficando apavorado, meu Deus, eu nunca fui em São Paulo, estou caindo numa favela monstro aqui, o que vai acontecer comigo? Vão me roubar, vou sair sem tênis. A pessoa entra em desespero, é o Waze, recalculando a rota, manda você virar. Glória a Deus. Você até agradece. Quando a verdade te atinge, é recalculando a rota. Graças a Deus, eu ia para um precipício, agora eu vou para onde eu tenho que ir, para o meu destino. E você vive isso. Então quem você é produto daquilo que você ouve. Estão comigo? 2 Timóteo capítulo 1 no versículo 9. Eu não vou abordar os chamamentos e tudo mais, que não ia dar tempo, eu não quero me prolongar de forma excessiva, porque eu gostaria da gente fazer aquele modelo de oração. Amém? Amém, presbíteros? Pode ser? Olha o que o texto diz. O que nos salvou ouça o chamado, com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ele nos chamou, Ele gritou aos nossos ouvidos, e aquele que ouviu a esse chamado, tem o privilégio de viver algo sobrenatural e transformador. E nessa noite, querido, eu quero que você aceite esse convite, aceite essa mudança de rota. Pastor, eu já estou no caminho faz um tempo, não há problema, aceite a mudança de rota, porque eu quero que a partir de hoje, quando você for dizer quem você é, você vai dizer, eu ouço a Jesus, eu ouço ao Espírito Santo, eu ouço a palavra da verdade, eu ouço aquilo que procede dos céus e me afeta. É isso que eu sou o que Deus diz que eu sou, e isso já me basta. Amém?